Olá, sou a professora Patrícia, estamos juntos aqui para mais uma aula de Geografia da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e hoje vamos falar sobre paisagem. Já nas outras aulas estamos falando de vários temas relacionados à natureza, a formações de vegetação, a clima, relevo, e hoje então muito importante a gente falar sobre paisagens, entender um pouco sobre as paisagens e as diferenças entre elas. Então a paisagem, o que é a paisagem, né? Quando a gente fala de paisagem, sempre vem à nossa cabeça assim, uma imagem muito bonita, uma imagem muito bacana, mas será que é só isso? Paisagem é só isso? Não. Paisagem tem uma definição e a gente vai ver diferenças entre as paisagens. Então, paisagem é um conjunto de elementos que são visíveis no espaço. Uma fala que eu gosto muito de dizer é aquilo que salta aos nossos olhos, né? Isso é a paisagem, aquilo que a gente vê. Então, a gente tem quando eu estou observando um determinado lugar, eu tenho um tipo de paisagem. Quando eu estou observando outra situação completamente diferente, eu tenho outro tipo de paisagem. E a gente vai ver essa diferença aqui na aula. Tais elementos são captados, né? Esses elementos que são produzidos pela paisagem, eles são captados, percebidos e interpretados através dos nossos sentidos e sensações. Então, olha só, a paisagem não é só ver, né? Quando eu estou eu estou lá com um grupo de amigos observando, por exemplo, o pôr do sol. Aquela paisagem muito linda, mas ela também traz sentimentos, né? Ela também, quando eu consigo observar aquela paisagem, observar aquelas situações ali, eu consigo gerar sentimentos, sensações diferentes que acabam ficando marcadas aí no nosso registro de lembranças, né? Então, a paisagem não é só o que a gente vê, também o que a gente sente com o que estamos vendo, o que a gente percebe com o que estamos vendo. Então, é muito importante entender isso sobre a paisagem. Então, a gente tem dois tipos de paisagem. Elas podem ser classificadas como paisagens naturais ou paisagens humanizadas, paisagem natural e humanizada. Existem diferenças muito grandes entre uma e outra. Então, a paisagem natural, a gente tem aí, se a gente olhar para essa imagem, o que vocês estão observando aí? A gente está vendo uma paisagem de montanha? A gente está vendo uma paisagem de floresta? Não, a gente está vendo uma praia. Então, geralmente, ela é caracterizada, essa paisagem é caracterizada por areia, ela tem o mar, ela tem uma vegetação típica. Lembra que nas regiões de praia, de mar, a vegetação é diferente, né? A vegetação é bem diferente de uma vegetação florestal. Então, isso gera uma paisagem típica. Então, toda vez que a gente vê uma imagem que tem essas características aí, geralmente a gente está vendo uma praia, né? E que são diversamente muito bonitas. E a gente tem também os desertos. Olha só a diferença. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Essas são as praias. Olha a diferença para as imagens que são produzidas no deserto, né? Então, o deserto, ele tem uma falta de água, a gente não vai ver mar lá no deserto. Então, eu preciso saber também características do lugar para identificar aquela imagem, aquela paisagem, né? Então, tem bancos de areias, tem pouca vegetação, quase nenhuma vegetação. Então, essas são características de paisagens de deserto. É preciso observar as características de cada lugar. As florestas. Observem a imagem aí de florestas. Quando você olha, você fala, nossa, é uma paisagem de floresta. Sim. Por quê? Porque são caracterizadas com árvores, tem essa vegetação alta, de árvores altas, uma mata densa. Geralmente a gente pode encontrar também dentro dessa paisagem animais, né? Então, é característica da paisagem florestas. Então, se você vê uma imagem de um deserto, uma imagem lá, uma paisagem de deserto, é muito difícil você confundir com uma paisagem floresta. Então, elas são bem diferentes. E as cachoeiras, geralmente, as imagens e as paisagens causadas pelas cachoeiras, elas têm uma queda d'água, geralmente são regiões muito rochosas, com muita rocha, né? E
também com uma vegetação típica. Muitas vezes a gente vê cachoeiras muito fechadas, em lugares muito fechados, outras vezes a gente vê cachoeiras expostas, né? Ou muito altas, ou cachoeiras pequenas, tem características próprias, né? Precisa ter essa queda d'água, essa região rochosa, então é característica da paisagem de regiões de cachoeiras. E aí a gente vai mudar um pouquinho o nosso olhar agora. Então agora a gente vai falar um pouquinho, sair um pouquinho dessa paisagem natural lá que a gente estava vendo e vai vir para as cidades. Então vamos observar algumas coisas que a paisagem das cidades ela nos promove, né? Então a gente consegue ver às vezes nas paisagens, tem transporte coletivo, tem muitas construções, né? A gente não vê muita vegetação, pouca vegetação. A gente vê muitas ruas asfaltadas. Então, o que acontece? São paisagens completamente diferentes, mas não deixam de ser paisagens. É aquilo que a gente está vendo, aquilo que salta aos nossos olhos. E aí existem diferentes paisagens de cidades. Aqui, olha só, se a gente observar nesse slide anterior, a gente falou de paisagens de cidades grandes. Olha lá, cidades grandes. Então, a gente tem muito prédio, a gente não vê muita vegetação, tá vendo? Muito fechada aí de construção. Já as cidades pequenas, elas promovem paisagens diferentes. A gente tem mais vegetação, a gente tem pouquíssimos prédios, né? As casas são mais baixas. Vocês podem observar também que as construções das casas são diferentes de cidades grandes. Então, são cidades menores, né? Esse tamanho geográfico é menor. Então, por exemplo, uma paisagem de uma cidade grande, geralmente a gente vê uma extensão muito grande de construções, uma cidade muito grande. Já a paisagem de cidades pequenas, elas são menores, elas são diferentes das cidades grandes. E aí a gente tem, então, que entender o que é paisagem natural e o que é paisagem humanizada. A paisagem natural é aquela que não sofreu interação humana, que são cachoeiras, rios, montanhas. Ali a gente não teve nenhuma transformação do homem. É uma paisagem da própria natureza, é o que ela apresenta para a gente. Então a gente tem muita região no Brasil bonita, com muita paisagem natural, não modificada, o homem não tem interferência. Inclusive, muito importante dizer aqui, que existem lugares de preservação, onde é preservada toda aquela área natural, então a paisagem realmente fica totalmente natural também. Mas as paisagens naturais sofrem alguma intervenção? Será que a gente percebe alguma modificação na paisagem de um determinado lugar? Sim, vemos sim. Esse tipo de paisagem passa por modificações da própria natureza. Então, além da modificação do homem, que é a paisagem humanizada, a própria paisagem natural ela muda. Por que ela muda? Porque tem influência do clima, tem influência do relevo, tem influência da vegetação e do solo. Então, a paisagem natural ela não é igual em todas as regiões. A gente sabe que, a gente já estudou que a vegetação lá do cerrado, ela pode não ter nenhuma modificação do homem, mas ela é diferente. A paisagem do cerrado ela tem uma apresentação diferente, por exemplo, da paisagem do campo, né? Elas são naturais, mas elas são diferentes, né? Porque tem a vegetação diferente, o solo, entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho. Eu trouxe aqui duas imagens para a gente falar um pouquinho dessas paisagens. Olha que belo de ver essas paisagens naturais, né? Sem interferência do homem, mas são duas paisagens diferentes, né? Uma com cachoeira e outra com campo, duas paisagens naturais. E aí a gente tem as paisagens humanizadas. São paisagens que sofrem alterações humanas, elas são transformadas para dar lugar, por exemplo,
a casas, escolas, hospitais, prédios. Então, Governador Valadares, antes de se tornar Governador Valadares, ela começou sendo um povoado, então a paisagem era diferente no início, ou talvez também aqui nessa região não tinha nenhuma casa, nenhuma forma de moradia, então era uma paisagem diferente. Hoje em dia, a cidade de Governador Valadares gera uma outra paisagem, diferente de antigamente. Por quê? Porque a cidade foi crescendo, foi se transformando, então foi havendo construção, né, de casas, aumentaram os números de bairros, então essa paisagem também foi mudando de acordo com o tempo. Essa paisagem ela é chamada de humanizada. Por quê? Porque ela teve interferência do homem. Para que essas casas viessem para Valadares, para que esses prédios aparecessem em Valadares, eles foram construídos pelo homem. Então, é uma paisagem humanizada. E a gente tem a alteração da paisagem natural, que ela nem sempre é positiva, né? Então, geralmente, a gente vê aí cidades e tudo, foi muito bom para o desenvolvimento social e tudo, mas nem sempre a modificação da paisagem, ela traz resultados positivos. Um exemplo disso é o prejuízo para o meio ambiente, né? Então, o desmatamento, ele modifica a paisagem e ele não é uma transformação boa, né? As próprias queimadas também. Se você observar uma floresta natural, sem nenhuma modificação, a gente tem uma paisagem. E se a gente vê uma floresta totalmente devastada pela queimada, é uma paisagem também muito diferente e modificada. Então, realmente são tipos de paisagens diferentes e que prejudicam o meio ambiente. O Pelourinho é um exemplo de paisagem transformada pela ação do homem. O Pelourinho é um bairro que fica localizado na cidade de Salvador. Por que eu trouxe o Pelourinho aqui? Porque o Pelourinho ele foi modificado, né? Essa paisagem daquele local foi modificada e nós hoje temos uma paisagem muito bonita, muito cuidada, que ela é considerada patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, né? Então ela tem características próprias. Essa transformação do homem, ela não é de tudo ruim, né? Então o homem consegue transformar, mas consegue também cuidar daquilo que ele transformou, sem agredir a natureza. E lá também é um lugar de moradia de famílias abastadas, né? Famílias aí mais ricas. Hoje é um centro comercial e administrativo. Ela deixou de ser, ela foi se transformando. Então o Pelourinho hoje é um lugar, se você tiver a oportunidade de conhecer, é um lugar de muito turismo, né? Onde as pessoas vão visitar para conhecer mesmo aquele lugar que é belo. E além disso, tem um processo de revitalização. Sempre vem acontecendo mudanças, né? Tem a saída dos moradores para a implantação de bares, lojas, pequenos comércios, escolas. Então essa paisagem ela vai se transformando, ela vai se modificando com o tempo, né? E vamos praticar juntos aqui essa atividade que eu trouxe para vocês. Observem as duas imagens que estão apresentadas aí para vocês. E diga qual delas é uma paisagem, qual cada uma pertence. Então, a primeira, a gente está falando de quê? Se a gente olhar para aquela primeira paisagem, é uma paisagem o quê? Uma paisagem de praia, não é isso? Uma paisagem de uma praia, ali tem areia, tem o mar, tem o céu. E aqui a outra imagem, a gente tem o quê? A gente está falando de floresta, o que vem a você essa paisagem? Aí a gente tem um tipo de moradia natural, pode ser de índios, pode ser de pessoas de regiões de floresta, né? E que tem aí então uma paisagem mais voltada para a questão natural, para a questão de campos, de florestas. Então é diferente uma da outra. E aqui a gente pode ver a diferença também. A gente tem na primeira uma paisagem completamente natural, observem isso. E na segunda, ela é uma paisagem natural, mas ela tem uma modificação do homem, né? Eles construíram aí uma forma de moradia. Professora, eu tenho uma dúvida. Não precisa ser
uma casa ou prédios ou ter ruas, avenidas, não. Se ela foi modificada pelo homem, ela já passa a ser uma paisagem humanizada. Aí eles usaram recursos naturais para construir esse abrigo, né, ou essa moradia, mas ela foi transformada. Então ela não é mais uma paisagem só natural. A gente tem também, olha lá, duas paisagens diferentes. Eu trouxe aqui um exemplo da cidade de Governador Valadares e uma outra de uma geleira. Essa geleira a gente consegue ver alguma modificação nela? A gente consegue ver alguma intervenção do homem aí nela? Não, ela é uma paisagem então o quê? Natural. E na cidade de Governador Valadares, se vocês observarem, a gente tem aí o Pico da Ibituruna, a gente tem uma parte aí não modificada pelo homem, mas nessa paisagem, paisagem que eu estou apresentando para vocês, a gente consegue perceber, olha aí, construções de prédios, casas, a vegetação diferente de uma vegetação completamente fechada. Então aqui a gente tem a intervenção do homem. Então ela é uma paisagem humanizada. E eu vou deixar para vocês agora é com você. Em seu caderno escreva os elementos da paisagem ao olhar pela janela da sua casa. Então você vai lá na janela, vai observar o que você está vendo. Eu quero algumas características, por exemplo, prédio, casa, rua. Eu estou vendo pessoas, eu estou vendo carro. Se é uma pessoa que mora em uma área rural, né, da sua janela você consegue ver, por exemplo, o curral, consegue ver plantação. Então eu quero uma observação. E depois você vai classificar para mim se essa paisagem que você está vendo, ela é uma paisagem humanizada ou ela é uma paisagem natural. Então, em primeiro lugar, observação. Muito importante observar. Paisagem depende de observação. Uma vez observado, você vai classificar dentro do que a gente aprendeu hoje sobre paisagem, como paisagem humanizada ou paisagem natural. Desejo a todos vocês um bom trabalho e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula!